Fala galera, Thiago Linhares na área. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto show de bola, que eu já falei aqui, mas eu vou fazer uma releitura desse vídeo, que é sobre scripts do Bash, né? Então isso é para Linux, né? Primeiro ponto. E o que são scripts de Bash, né? Script então é um arquivo de texto que contém uma série de comandos que podem ser executados via shell bash, tá? E o shell bash é o interpretador de comandos, que nada mais é do que o nosso terminal. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode você mesmo criar um arquivo de comandos e você chamar ele aqui no bash e ele vai executar o que você quer. Para que isso serve? Normalmente para automatizações, né? Então tem tipo assim, você tem um comando lá super grande que você digita todo dia. Você pode colocar esse comando num arquivo e chamar só aquele arquivo e aí ele vai executar, como se fosse o normal. Então, por exemplo, eu criei um aqui para atualização do sistema. Eu chamei ele de up, ó. Então, se eu der sudo up, ó, ele já vai pedir a minha senha. Eu vou botar minha senha e ele vai começar a atualizar o meu sistema, sem eu precisar da sudo apt update nem sudo apt upgrade, ó. Ele já faz tudo sozinho, então com esse comando que eu criei. E isso vocês podem usar para diversas coisas. Também uma dica além, né? Você pode usar o vídeo que eu fiz sobre... Eu fiz um vídeo sobre... Só mudar. Eu fiz um vídeo sobre o Cron Tab do Linux, né? Que é o agendador de tarefas. E você pode criar esses arquivos bash e chamar eles por esse agendador de tarefas. Então, se eu quiser, sei lá, todo dia às 9 horas atualizar meu sistema, você vai ver o vídeo lá como faz, né? Que eu já deixei bem explicado. E vai chamar esse comando up para fazer essa integração, né? E aí você vai fazer isso de forma super automatizada, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como que é criado isso, tá? Vou botar uma nova aba aqui. Deixa eu aumentar ele só. Puxar esse safado pra cá. E bora lá. Tá. Assim, um arquivo de script bash, ele pode ser criado em qualquer lugar. Você simplesmente vai lá e cria o arquivo, né? A extensão dele é .sh e ele tem uma estrutura. Porém, se você quer chamar ele como fosse um comando dentro do Linux, tipo eu coloquei aqui o sudo up, ele entende que up é um comando do Linux, tá? Então, se você quer chamar ele assim como um comando, em vez de dar up, né, em vez de dar sudo ponto barra, aí colocar lá o caminho onde está esse arquivo .sh, digamos que tivesse aqui .sh, se ele não tivesse como um comando, eu teria que chamar ele assim, ó, chamar o arquivo, né? Se você quer executar ele como um comando, você precisa criar esse arquivo dentro dessa pasta aqui, ó, cd /bin. Então aqui, ó, se a gente der um ls, estão todos, ó, todos os comandos que tem dentro do meu Linux, né? Pode ser que no meu tenha comandos diferentes do seu. E se eu vier aqui, ó, tá aqui o meu, ó. Então o meu arquivo tá aqui up e ele fica como um comando, então eu consigo chamar ele como se fosse um comando, tá? Essa é uma sacadinha. Então digamos que eu queira criar ele, então eu vou digitar nano, né? Porque aqui eu vou usar o meu editor de texto nano, que é o que eu gosto, mas tem o Vim, né? Tem outros aí, né? Eu conheço o nano, o Vim e acho que tem mais uns aqui. Se eu der, por exemplo, cat no up, ó, então esse aqui é o meu arquivo de configuração up, ó. Todos os arquivos bash, eles precisam dessa linha aqui em cima, tá? Essa linha indica ao sistema operacional que o arquivo deve ser interpretado por um shell bash, né? Que é o terminal. Então sempre tem que ter essa linha. E embaixo você vai colocar o seu comando, ó. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, apt-get update para atualizar os repositórios. Depois eu adicionei um comando, né? Então ele faz esse primeiro e depois ele faz mais um, que é o apt-get upgrade -y, ou seja, ele já dá o yes para atualização.
Então vamos lá. O que que você pode criar? Meu, pode criar backup de arquivo automatizado, pode criar limpeza de arquivo, né? Monitoramento de espaço de disco, comando de atualizar. Assim, ó, você pode criar o comando que você quiser. Eu criei um outro que é post, acho que é porta. Ó, porta Postgres, quer ver? Ó? Vou dar um cat nesse cara aqui. Ó, o que que esse cara aqui faz? Esse cara aqui é um pouco mais avançado, ó. Para mim subir o meu banco de dados, eu tenho o Postgres instalado na minha máquina. Porém, o meu banco de dados, ele tá num Postgres que tá num container Docker, né? Já falei de Docker também lá no... A gente tem um blog também, se quiser, tem várias postagens lá. Então, o que que eu tive que fazer aqui, ó? Eu criei um bash, né? Um shell script. Aonde primeiro, porque eu preciso derrubar o comando Postgres antes de subir o meu container. Só que esse cara, ele fica mudando, né? Cada vez que eu inicio o meu sistema, o processo muda o PID, né? Então, sei lá, quando eu iniciei era PID 1, quando veio era PID 2, PID 3. Então, o que que eu faço aqui? Eu primeiro preciso saber qual processo está utilizando a porta 5432, que é a porta que é do meu Postgres, né? Aí é, ele vai achar esse cara, só esvaziar a lixeira aqui. Ele vai achar esse cara e vai devolver ele dentro de uma variável, ó, tá? Então depois ele verifica, achou processo, então ele vai escrever a variável mais o processo. Se nenhum processo for achado, ele vai dizer, ó, não tem nenhum processo na porta 5432. Agora, se o processo for encontrado, ele vai dar kill nesse processo, porque eu preciso baixar esse processo antes de subir o meu Postgres. E aí ele vai dizer, ó, o processo X foi finalizado com sucesso. Se eu der aqui, ó, um sudo porta Postgres, ó, só para vocês verem que funciona, vou botar minha senha. Ó, o processo de PID 1410 foi finalizado. Então ele achou o processo Postgres que estava usando aquela porta e depois ele matou o processo. E agora eu poderia começar a executar o meu banco que não vai dar conflito, né? Então isso foi um jeito que eu usei de automatizar essa coisa, senão eu tinha que ficar toda hora fazendo isso, tá? Então para isso que servem os comandos bash, tá? Então a gente vai criar um de exemplo aqui, igual esse que eu criei o up, só pra gente ver na prática, né? É porque eu tenho que nano atualiza. Porque eu tenho que estar como root, né? Porque essa pasta aqui é só root que pode mexer. Então barra bin barra bash. E aí eu vou digitar aqui de novo. apt get update e apt get upgrade -y. Vou salvar. E salvo, ó. Se eu der um cat em atualiza, ó, tá aqui o meu comando. Só que se eu vier aqui e dar um sudo atualiza, ó, comando não encontrado. Por quê? Porque sempre que você cria um bash, você precisa dizer que ele pode ser executado, porque senão ele é simplesmente um arquivo .sh, como se fosse um arquivo de texto, tá? Então como que você vai fazer isso? Eu faço normalmente com chmod, mas também tem outro jeito de fazer, ó. Chmod eu faço o 777, né? Mas normalmente tem um jeito de fazer melhor que é só dando chmod, quer ver, sudo chmod, né? Que é o cara aí que vê as permissões dos arquivos. Vou botar um mais x, ou seja, que você pode executar o arquivo atualiza, né? Atualiza. Agora, se eu der cat no atualiza, ele tá aqui. Se eu der ls atualiza, ó, ele tá ali. E se eu der ls-l atualiza, ó, você pode ver que ele já tem permissão de rodar, tá vendo? Então, se eu der agora um sudo atualiza, ele vai começar a fazer atualização. Show? Cara, isso aqui parece super simples, mas meu, isso aqui tem um poder gigantesco de automatizar funções no seu Linux, tá?
Como vocês viram ali a questão da minha porta, eu posso atualizar muita coisa. E junto com o Chrome Tab, isso aqui tem um poder gigante de fazer automatizações agendadas no seu Linux, no seu servidor ou na sua máquina local mesmo, beleza? A dica de hoje era essa então. Valeu, falou e até a próxima.